Olá, turminha do quarto ano A, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem guardadinhos aí, saudáveis, cuidando um do outro, para que quando tudo isso passar, para que a gente possa se encontrar, não é? E todos estejam assim muito bem, e que não falte nenhum de nós, não é verdade? A gente tem vivido momentos difíceis, não é? Mas vai passar, vai passar. Então vamos lá? Hoje é a nossa aula número 20, aula de língua portuguesa. Assim como a Pro mandou o cronograma para vocês, ele está aqui, olha. Então a rotina do dia, a gente vai fazer uma leitura. Como nós estamos estudando os contos, as fábulas, a Pro escolheu uma fábula para ler para vocês hoje, tá? A atividade no caderno serão 3 tarefas no caderno, tá? 3 tarefas no caderno, e aí depois dessas 3 tarefas a gente vai para o livro de português. A tarefa do caderno é tarefa de ortografia, escrita correta das palavras. E aí a gente vai estudar um pouquinho os sons da letra R. E no livro de português a gente vai dar sequência nos nossos estudos sobre pontuação e entonação, na verdade, a forma de ler essas pontuações e algumas considerações. Vamos lá? Leitura do dia. O pastor mentiroso e o lobo. Era uma vez um jovem pastor que costumava levar o seu rebanho de ovelhas para a serra a pastar. Como estava sozinho durante todo o dia, aborrecia-se muito. Então, pensou numa maneira de ter companhia e de se divertir um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e gritou: Lobo! Lobo! Os camponeses correram em seu auxílio. Não gostaram da graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto do pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes a façanha. Alguns dias depois, um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O pastorzinho pediu ajuda, gritando ainda mais alto do que costumava fazer: Lobo! Lobo! Como os camponeses já tinham sido enganados várias vezes, pensaram que era mais uma brincadeira e não o foram ajudar. O lobo pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém o impediu. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente. Mas o homem mais velho e sábio da aldeia respondeu-lhe: Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. E é mais ou menos isso, não é, pessoal? Você imagina uma pessoa que só fala mentiras, só conta mentiras. A hora que essa pessoa falar a verdade, quem é que vai acreditar? Por que as pessoas deveriam acreditar nesta pessoa, sendo que ela passou um tempão da vida dela mentindo? É difícil, né? Então a moral da história é essa mesmo. Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Todo mundo vai duvidar de quem fala a verdade, sendo que a pessoa está acostumada a mentir, mentir e mentir. Fica aí uma lição pra gente. Agora, nossa aula de hoje, ortografia. Professora, o que é isso? Ortografia. Então, orto vem da palavra correto e grafia vem da palavra escrita, escrever, não é? Correto, escrita correta das palavras. E aí, a gente tem algumas confusões na língua portuguesa. Será que eu escrevo com essa letra? Será que eu escrevo com aquela outra letra? Então, hoje, o nosso estudo, ele vai considerar duas canções. Nessas canções, tem 10 erros cada uma. 10 erros. Então, vocês irão olhar aí, olha, essa tarefa a Pro também mandou lá no grupo para vocês. Tem 10 erros. É uma música que vocês já conhecem, cantaram lá quando vocês eram menores. Em algum momento da vida de vocês, vocês já cantaram essa musiquinha. Se não cantaram, vão ouvir agora. Só que a gente vai ler com os erros, tudo bem? E aí vocês terão que encontrar estes erros.
Professora, precisa copiar os erros no caderno? Não, não precisa. Vocês podem só escrever da maneira correta. Só que para isso, vocês vão precisar identificar quais são os erros. Eu fiz isso no primeiro exercício para vocês, ó. Então, esta imagem eu mandei no grupo para vocês. Aqui, olha, é de alguém que fez no caderno, olha lá. Então, o jogo dos erros. Só que aqui a pessoa fez do jeito errado, olha. Então, olha aqui, ó, as palavras grifadas, 1, 2, 3. Deixa eu marcar aqui para vocês, olha. 1, não é? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palavras erradas. Esse encontro das palavras erradas eu fiz junto com os alunos que participaram da aula pela manhã. O próximo, a Pro vai deixar vocês identificarem quais são os erros, tá bom? Esse aqui, junto com os outros alunos, nós já encontramos quais são as palavras que estão escritas erradas. No caderno de vocês, vocês irão escrever a palavra e esta canção do jeito correto. Então, olha, a barata diz que tem um anel de forma dura. É mentira da barata, ela tem casca dura. A barata diz que dorme numa cama de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. Então, essa canção é aquela lá. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem casca dura. A barata diz que dorme numa cama de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. Com certeza vocês já ouviram vários versos dessa canção. Tem muitos. Aí só tem, deixa eu ver, 1, 2, tem alguns versos falando sobre algumas situações que a barata viveu. Então, no caderno de vocês, vocês irão encontrar o erro. Então, olha lá. Barata. Gente, barata não está certo. É barata. Então, o erro aqui está no R. Não é? O que eu tenho que fazer para poder virar a palavra barata? Diz também. Diz vem da palavra dizer. E dizer, nós escrevemos com Z. Deixa eu ver se a Pro consegue escrever aqui do ladinho para vocês, ó. Dizer. Então, diz. Olha lá. Eu escrevo com Z no final e não com S como tá aqui. Um anel. Alguém já falou isso? Nossa, que anel bonito! Não é anel, é anel. Então, a língua dobra. Quando a língua dobra, a gente sabe que é a letra L, não é verdade? Então, não é anel, é anel. Aqui, olha, formadura. Gente do céu, que errão, hein? Formadura. É um anel de formatura. Então, não é o du, é o tu. É mentira da barata, ela tem a casca dura. Aqui tá fácil de achar o erro, não é, gente? A barata, olha lá, de novo, diz, que vem da palavra dizer, né? Que dorme. Será que é dormir? E gue, gente. Gue dorme. É que. Então, ao invés de G, como foi usado ali, nós temos o que. Não é gue dorme, é que dorme. Não é dorme, não, dorme. Numa cama de cetim. Aqui, ó, é fácil confundir. Mas cetim, que é uma palavra, se eu não me engano, turca, né? Ela se escreve com outra letrinha aqui, sem ser a letra S. Tem o mesmo som, mas é uma outra letra, tá bom? Ela dorme no capim. Gente, no ou no? Tá? Então, esse nós fizemos juntos. O próximo, olha lá.
marcha o soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, o padre deu sinal, acode, 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 a bandeira nacional. Também é uma canção, não é? Provavelmente vocês ouviram. Eu ouvi, é da minha época. Mas tem muitos erros nesta imagem. Quantos erros, Pro? 10 também. Então, como que a Pro fez para ajudar vocês? Olha lá. Nessa primeira linha aqui, olha, tem 2 erros. Quais são os erros, Pro? Não sei. Vocês terão que pensar aí. Nessa outra linha, olha, também tem 2 erros. Tem três palavras e tem 2 erros. Aqui, nessa linha aqui, tem uma palavra errada só uma. Nesta outra linha, tem 2 palavras erradas. Aqui, todas estão corretas. Então, aqui, ó, tá tudo certinho. Aqui, só tem uma palavra errada. Vocês terão que achar e terão que escrever do jeito certo no caderno de vocês. Aqui, ó, está tudo correto também. Nesta próxima aqui, nós temos 2 palavras erradas. Então, dá um pause no vídeo, reescreve, vocês têm a imagem aí da atividade, da canção, não é? Encontrem os erros e reescrevam ou escrevam da forma correta no caderno de vocês. Terminou de escrever, Pro? Pode mandar uma imagem para Pro, tá bom? Então, o nosso estudo de ortografia, de escrita correta das palavras hoje, vem com os sons do R. Então, o R tem mais um som que a Pro não colocou nos nossos estudos de hoje, mas na próxima aula a gente vai falar sobre ele. Então, os sons do R. Então, nós temos o R inicial. Quando nós temos uma palavra, que nem a palavra rato, olha, que começa com a letra R, ela tem um som forte. Então, ra, re, ri, ro, ru. Rato começa com a letra forte. Então, rato é um som forte, tá? Então, quando nós lemos uma palavra que começa com a letra R, este som é forte. Rato. Nós também encontramos o som forte na letra R no meio das palavras. Só que tem uma diferença. Quando o som forte da letra R está no meio ou no final das palavras, nós usamos 2 R's. Eu nunca posso usar 2 R's no início das palavras. Por isso, um R só é considerado forte no início das palavras. Os 2 R's no meio ou no final das palavras, eles são fortes, tem um som forte. Aqui, nós temos o R fraco, ou o R brando, que a gente fala. Então, se eu fosse ler essa palavra, tesoura, fica sempre entre as vogais. Olha lá, ó, uma vogal, a outra vogal. Usando o R forte, ficaria tesoura. E aí seriam 2 R's, porque está no final da palavra. Só que não é tesoura, é tesoura. Então, o Rá é forte, não está no começo da palavra, não tem o som forte, então não é 2 R's. Ele está entre 2 vogais, então ele tem o som fraco, o som brando, tudo bem? E aí nós temos o som fraco também, quando tem uma consoante e uma vogal. Braço, olha lá. É esse aqui que a gente não vai estudar hoje, tá? Esse é o que tá fora. E aqui, vogal mais o R. Quando a gente tem árvore, ervilha, irmão, urso. Então, é quando tem uma vogal mais a letra R. Então, ar, ir, ur. Vocês já viram isso aqui também, tá? É só uma forma de revisar o que nós já aprendemos
para não errar na nossa escrita. Vamos lá? Terceira tarefa do caderno. Então, nós tivemos o primeiro textinho da barata, o textinho do soldado e essa tarefa aqui que a Pro mandou no grupo para vocês. Então, olha como ficou essa tarefa no caderno, olha lá. R inicial. A Pro deu 4 exemplos de cada palavra, tá vendo aqui? E vocês irão escrever mais 4 exemplos. Então, eu quero R inicial, rato, rainha, rua, rei, rocambole. Vocês irão escrever no caderno de vocês mais 4 palavrinhas que tenha o R inicial como rato, tá? Ra, re, ri, ro, ru. Tem o som forte. Vamos lá para o som fraco, o R com o som brando, fraco. Este R aqui, ele fica entre vogais, olha lá. Então, ó, arara, olha lá, entre 2 vogais. Areia, entre 2 vogais. Marisco, Maria. E aí é com vocês para criar mais 4 palavrinhas, tá bom? Pera. De manhã nós fizemos juntos, a gente compartilhou o que os colegas escreveram, não é? Não vai dar para você fazer isso na aula gravada. Mas eu quero ver o que cada um de vocês lembrou aí para poder escrever, tá bom? Então, terminou a tarefa? Manda uma foto para a Pro. RR no meio das palavras. No meio, no final das palavras, na verdade, né? Então, nós temos aqui, olha, carro, serra, guerra, torre, arremesso. Então, som forte no meio ou no final das palavras, eu uso 2 R's. E aí, eu vou querer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 palavrinhas com RR, tá bom? E aí, nós temos vogal mais R. Aparece em qualquer lugar da palavra. Pode estar aqui no começo, ó, como ervilha, tá bem aqui no começo. Ou pode estar no meio, como marisco. Opa, não, a Pro fez errado. Marisco não entra, marisco é outra coisa. Não, esse tá errado, olha. Eita, esquece esse daqui, ó. Ainda bem que desse lado a Pro não colocou, né? Olha, desse lado aqui, olha. Árvore, ervilha, Arthur. Olha aqui, ó. Arthur tem no começo e Arthur tem no final, olha lá. Então, vogal mais R no começo da palavra e no final também. Aqui, ó, morte, no meio da palavra, tá vendo? Ó, morte. Então, vogal mais R aparece em qualquer lugar da palavra, no começo, no meio ou no fim. Só precisa prestar atenção na hora de escrever para não esquecer, tá bom? E é o que a Pro tem notado. A Pro tem notado muito esquecimento do uso do R. Então, por isso a Pro retomou os estudos, não é? Até a Pro se confundiu aqui, olha, colocou marisco, nada a ver. Mas daí vocês irão prestar muita atenção, olha lá, árvore, ervilha, Arthur, morte. Eu quero que vocês prestem atenção e criem mais 4 palavrinhas aí para poder mostrar para a Pro, tá bom? Dividir com coleguinhas e a gente fazer um banco de palavras com os diferentes sons do R. Tudo bem? Agora, nosso estudo de ortografia hoje, então, parou por aqui? Não, porque na próxima aula vocês irão fazer cruzadinha e algumas tarefas sobre os sons da letra R, tá bom? O uso adequado, identificação de onde está certo, onde está errado, a gente continua com esses estudos. Mas hoje a gente vai lá pro livro ainda e a gente vai dar continuidade também aos nossos estudos sobre pontuação. Então, ó, hoje nosso livro de português, e aí a Pro vai mostrar para vocês aqui, olha, tá vendo? Eu deixei lá no grupo para vocês separarem a hora que for fazer a aula, né? Página 37. A Pro tá esperando o exercício da página 36 de muitos de vocês, tá bom? É um exercício muito importante que envolve o uso da pontuação na formação de um texto e
E aguarda, porque poucos alunos me enviaram. Para quem perdeu ou não assistiu ou não fez essa aula. Então, a primeira aula sobre sinais de pontuação foi a aula número 8 do YouTube. Dá uma olhadinha lá, não é? E aí, nós seguimos com os estudos da página 18 e 22 com a leitura dos textos da cigarra e da formiga. Este estudo de hoje, ele também vai envolver estes dois textos aqui, que são os textos da cigarra e da formiga das aulas anteriores. Então, dá uma olhadinha lá, olha, se vocês quiserem, tá bom? Se sentir necessidade, se não conseguir entender, se precisar voltar, volta lá no texto, leia novamente, tá bom? Para responder corretamente as questões. Então, vamos lá. O que é que nós vamos ver nestes estudos de hoje? O que a Pro espera de vocês com o término desta aula? Eu espero que vocês leiam as falas dos personagens, obedecendo e respeitando a pontuação e o sentimento de cada personagem. Como que esse personagem se encontra e como que ele expressaria essa fala. Então, este é o objetivo de hoje. Ao final da aula, a última tarefa é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção no uso adequado da pontuação, para que serve cada pontuação, por que em determinada frase eu coloquei este ponto e não o outro, tá? E aí, dar expressividade para as falas dos personagens. Então, a última tarefa, o que eu espero de vocês ao término da aula de hoje é isso, que vocês consigam interpretar, ler com entonação, expressividade, a fala de cada personagem. Então, vamos lá. Página 37, exercício número 1. Professora, o que eu preciso fazer? Não vou dizer, gente. Vocês irão ler o que é que vocês precisam fazer. A única coisa que eu posso dar dica para vocês é que, assim, para responder esse primeiro exercício, o que é que vocês precisam saber? Então, vocês precisam saber qual é o sentimento da cigarra ou da formiga ao falar isso daqui, ó. Esta daqui é a fala da cigarra. Vou usar a letra C aqui, tá? A fala da cigarra em determinado momento. E aí, essa fala, ela pode ter o tom de fraqueza, de raiva, de tristeza, de medo, não é? Nós estamos vendo 3 sinais de pontuação aqui, olha. Travessão, a vírgula e o ponto de exclamação. Então, só para a gente lembrar, o ponto travessão, ele indica que é a fala de alguém, não é verdade? A vírgula indica uma pequena pausa, não é? E o ponto de exclamação, gente, para que ele serve? Ele serve para demonstrar algum tipo de sentimento. Neste caso, que sentimento que é este? Então, eu quero que vocês leiam de acordo com estes sentimentos aqui. E aí já é o exercício B, ó. Vamos ler como se a cigarra estivesse fraca. Vamos ler como se ela estivesse com muita raiva, ou triste, ou com medo. Certo? Isso é para vocês, é um exercício para vocês, porque isso já é um treino para o que vocês irão fazer lá na última tarefa, tá bom? E essa última tarefa é o áudio. No exercício número 2, ainda na página 37, o que nós vamos fazer aqui? Vocês irão ler, tem 3 questões aqui para vocês responderem, mas o que é que vocês precisam saber para responder essas questões? Então, a primeira coisa é explicar para que servem os 2 pontos, gente. Para que servem os 2 pontos? Se vocês tiverem dúvida, pode voltar lá na aula número 8, se tiver com muita dúvida até sobre quais são esses pontos. Então, quando eu separo
a fala do narrador e a fala do personagem. Quando alguém vai explicar algo ou vai dar uma sequência de lista. Neste caso, não é sequência, não é explicação. Neste caso, é só para separar a fala do narrador e a fala do personagem. Tá bom? Outra coisa que vocês precisam saber para responder estas outras questões é como que eu sei que uma frase começa. Então, a gente sabe que uma frase pode ter algumas falas, não é? E como que eu sei que uma fala começa e a outra termina? Por conta dos sinais de pontuação. Mas tem uma outra coisa que indica na frase, quando eu começo uma frase e termino e começo outra, que é a letra maiúscula, que quando eu começo uma frase, para terminar, eu preciso de alguma coisa no final desta frase. O que é isso? Então, se é a fala do personagem, a gente sabe que tem a travessão. Mas, uma frase comum, vamos imaginar uma frase comum. Como que eu sei que existe duas frases em um lugar? Que é o que está perguntando aqui, olha. Quantas frases há na fala das formigas? Como que eu vou saber isso, gente? Quantas frases que há em algum lugar? Eu preciso saber quando começa uma frase e quando ela termina. E quando começa? A gente usa a letra maiúscula no começo das frases, não é? E no final das frases a gente usa determinada pontuação, que pode ser ponto final, ponto de exclamação, que pode ser reticências, que pode ser ponto de interrogação, tá? E aí vocês irão observar direitinho para responder essa questão. Dá uma pausa no vídeo, responde as questões e bora lá para o exercício número 3. O que é que vocês precisam saber para responder estas questões? Então, também são 3 questões. Lá na página 38, olha, nós mudamos de página. Então, o que vocês precisam saber? Primeiro, identificar a fala do personagem e a fala do narrador. Eu já deixei separadinho aqui para vocês, olha, porque de manhã a gente fez isso junto. Então, nós identificamos a fala do narrador. Só que tem outras perguntas aí, olha, que também é a mesma coisa que a Pro falou no exercício anterior. O que é que separa a fala do narrador e a fala do personagem? E aí vocês terão que prestar atenção e responder essas questões, tá bom? Circular a fala do narrador, nós já fizemos. Então, aí vocês terão que prestar atenção aqui e aqui para responder esta questão, tá bom? Exercício número 4. O que é que vocês precisam saber para responder esta questão? Então, reticências é aquele sinal onde eu uso 3 pontinhos. O que é isso, professor? O que significa esses 3 pontinhos aqui? Então, na última aula que nós falamos sobre a pontuação, a Pro explicou que reticências, ela serve como interrupção de pensamento para diminuir uma ideia que a pessoa quer falar mais e acaba não falando tanto. Ela serve para dar fim a este pensamento, para dar uma pausa. Então, a questão aqui, que ideias reticências podem trazer para essa fala? Qual fala? Essa daqui. Então, aqui, ó, onde está em amarelinho, alguém falou alguma coisa. Bom, olha lá, é a formiga, ó, letra F. A formiga falou alguma coisa aqui, ó, bom. E aí, tem reticências aqui. Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Então, essa pausa que foi dada aí nas reticências, ela serve como interrupção de pensamento, como uma pausa. A formiga ficou pensando mais alguma coisa. Algumas vezes, as reticências, elas são usadas também como suspense, o que será que vem depois, ou também como deboche. A gente pode perceber que na fala da formiga, ela está tirando sarro, não é? Ela está provocando a cigarra. Se você passou o verão cantando, então passa o inverno dançando.
ela está sendo debochada, não é verdade? Então, ó, qual a ideia as reticências podem trazer para essa fala? Então, esse bom aqui, olha, depois do bom, qual é a ideia? Por que essas reticências foram utilizadas? Então, a ideia é de que, e aí é com vocês, tá bom? Mas presta atenção nisso, que a Pro falou. Neste caso, as reticências significa que a formiga, ela quis falar mais coisas, ela quis debochar, ela quis tirar sarro, não é? Só que ela interrompeu e disse só uma frase, não é? Vamos lá. Esta tarefa, a sugestão do livro é que vocês façam em dupla. Não dá para fazer em dupla, porque nós estamos sozinhos em casa, não é verdade? Então, vocês irão ler um trecho do poema A Cigarra e a Formiga, tá bom? Irão prestar atenção na conversa da cigarra e da formiga. O que é que a cigarra fala, o que é que a formiga fala. Só que vocês irão levar em consideração os sentimentos de uma e de outra. E aí, o livro, ele faz 3 sugestões. Qual é o objetivo dessa tarefa, que é a última? Eu quero que vocês consigam reproduzir as falas dos personagens. Professora, reproduzir as falas dos personagens de qualquer forma? Não. Tem uma forma. Aqui eu tenho 3 sugestões, ó. 1, 2, 3. Não entendi, professora. Você vai entender. Na próxima página, nós vamos ver um diálogo, uma conversa entre a formiga, que vai estar representado pela letra F, e a cigarra, que estará representado pela letra C, certo? O que você quer, professora? Eu quero que vocês escolham uma forma de sentir dos personagens. Quero que vocês me mandem um áudio ou um vídeo de como vocês irão fazer a leitura deste diálogo. Então, vocês irão ler de acordo com o sentimento escolhido por vocês. Qualquer sentimento? Não. A primeira opção que vocês têm é a formiga agindo com deboche e rindo da cigarra. E a cigarra com certeza absoluta do que pensa. Então, a cigarra vai estar firme, nem vai ligar para o tipo de deboche e que a formiga está rindo para ela. Aqui, nós temos a opção 2, ó. A formiga autoritária. O que é autoritária, professora? Alguém que gosta de mandar, sem escutar o outro lado, ela só quer mandar. Então, a formiga é autoritária e a cigarra está indignada, com raiva da atitude da formiga. E é dessa forma que ela vai responder. Na terceira tarefa, na terceira sugestão, opção para vocês, a formiga estará com indiferença, como se ela não se importasse com os sentimentos da cigarra. E a cigarra, ela vai fazer um papel choroso, ela vai suplicar para a formiguinha. Tudo que ela falar ali, ela vai suplicar, vai ser em tom de choro. E vocês irão escolher. Então, qual que vocês irão escolher? A opção 1, a 2 ou a 3? Escolheu a opção? Continua na página 39, olha lá. Aqui nós temos o diálogo, olha. F é a formiga, C é a cigarra, certo? Irão reproduzir a fala dos personagens de acordo com o sentimento que vocês escolheram, certo? Irão gravar isto e mandar para mim. Até agora a Pro recebeu de 3 alunos. Então, ó, nossa aula de manhã tinha 11 alunos, certo? Nós somos em 27 agora, porque o Leonardo, ele mudou de escola, ele mudou de cidade, né? Então, ele não estuda mais com a gente. Então, nós somos em 27 alunos agora. 11 alunos assistiram a aula hoje de manhã, 3 me mandaram, por enquanto, né? A Pro tem até sexta-feira para mandar para a Pro.
Mas eu quero que vocês gravem um áudio da forma do diálogo e dos sentimentos que vocês escolheram e me enviem, tudo bem? Isso, se vocês acharem muito difícil, pode mandar um áudio para Pro perguntando, tirando dúvidas, não é? Hoje eu expliquei uma por uma das atividades para o Isaac. Ele conseguiu fazer, ele teve dúvidas, eu expliquei de novo e de novo. Então, se vocês precisarem, manda um áudio para a Pro perguntando, não entendi, a Pro explica de novo, tá bom? Eu mando outros exemplos para que vocês não fiquem sem entender, tudo bem? Então, ó, terminou de fazer cada tarefa? As 3 tarefas do caderno e as tarefas da página 37, 38, 39, terminou de fazer? Manda para Pro, tá bom? Hoje vai ser só fotos? Não, porque também tem o áudio da última tarefa, tá bom? Próxima aula, a gente vai seguir com a ortografia dos sons do R, vamos fazer tarefa de pontuação, revisão dos contos é uma tarefa que está no livro, não é este livro de português, é outro livro, a Pro vai indicar para vocês, mas vocês já pegaram esse livro na escola. E essa sequência didática que vocês irão buscar na escola amanhã, porque amanhã é quinta-feira e é dia de buscar tarefa na escola. Então, essa sequência didática aqui do livro do Felpo Filva, ela estará na escola amanhã para vocês, tá bom? Então, é isso. Nossa aula de hoje terminou. Bons estudos. Cuide-se, não é? Cuidando, cada um cuidando de si. Nós já estaremos fazendo um bom trabalho para cuidar de quem está ao nosso redor. Pode chamar a Pro, fiquem guardadinhos aí em casa, saiam o menos possível para que tudo isso passe logo, tá bom? Um beijão, boa aula e até amanhã.